crianças e adolescentes estão cada vez mais antenados na modernidade. E aí vem o quê? A grande questão. Como proceder na educação dos nossos filhos nesse momento? Hoje a nossa psicóloga Graciela Coelho, ela vai estar aqui tirando nossas dúvidas, tá? Esclarecendo para a gente como a gente pode estar ajudando nossos filhos e também nos ajudando como pai e mãe, né? E tem assim, é muito complicado, mas a gente tem que ter uma ajudinha, né? De alguém, né não, Graciela? Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda. Vamos lá. Como educar os nossos filhos nessa era digital? Não é fácil. Tá todo mundo agora com o celular na mão, é computador, é tablet, é um caso sério. Acorda, já quer ir para o jogo, ou acorda, já quer ir para a TV, ou acorda, já quer ir para assistir alguma coisa no celular. E isso é muito complicado, né? E difícil também para os pais, porque às vezes tem pai que está trabalhando o dia todo, né, Graciela? Não tem tempo para ficar com os filhos, deixa ele, ou se não está fazendo alguma coisa, deixa lá para poder entreter o menino, mas está prejudicando de alguma forma o seu filho, né? Sim. Bom dia. Bom dia, Marília. Uma felicidade estar aqui novamente, podendo contribuir com as famílias, com os pais. Enfim, essa geração, né, de crianças e adolescentes, essa meninada de agora, ela não existe, ela não conhece outra realidade sem ser essa atual, em que a internet é presente em todas as áreas da vida dela. Então, bem como você falou, eles já acordam querendo olhar as redes sociais, é TikTok, é jogo, enfim. O que a gente deve considerar, então, que é inadequado a gente querer ir contra. A gente precisa entender que é uma realidade as novas tecnologias, que as crianças e adolescentes estão inseridos nesse mundo. Eu faço uma comparação, é como se nós vivêssemos, talvez, na época lá dos nossos avós, bisavós, quando moravam para fora e não existia energia elétrica, Exato. não existia televisão, por exemplo. É pensar esse mundo sem permitir que as crianças e os adolescentes tenham acesso às novas tecnologias. Mas sim, é importante a supervisão, a conscientização dos pais, dos cuidadores, neste sentido, porque a internet, ela tem seus perigos, como você bem falou. É como se a internet tivesse o mesmo perigo da rua, por exemplo. Então, é de criança que a gente vai começar essa conscientização, né, dos perigos, do que pode, nem tudo que eu posso eu devo. Exatamente. Tem muita coisa que não pode, né? Para quando chegar na adolescência, já esteja estabelecida uma relação maior de confiança e autorresponsabilidade do jovem para saber fazer as escolhas mais assertivas do que ele pode e do que pode trazer consequência. Uhum. Exatamente. Vamos lá, as maiores dificuldades que nós, como pais, eu falo nós como pais no geral, enfrentamos. Quais são as maiores dificuldades? É difícil, né? Mas são várias, eu acho. Verdade, Marília. Eu penso que as maiores dificuldades que chegam para mim no consultório são questões relacionadas a fazer combinados, impor limites, né? Por exemplo, de qual o tempo diário permitido, que não vai trazer consequência para a meninada. Então, nós temos referência, eu gosto sempre de trazer essa informação, a Sociedade Brasileira de Pediatria definiu, a partir de estudos criteriosos, uma tabela que pode ser seguida. É claro que de maneira flexível, mas serve de orientação para as famílias e eu gosto sempre de compartilhar, que é: de 0 a 2 anos, o ideal é que as crianças não tenham acesso nenhum. Não. Zero a qualquer tipo de tela. Qualquer tipo. Ah, mas pode abrir uma exceção? Pode, desde que o cuidador, o responsável, assista, por exemplo, é o videozinho da galinha pintadinha? Então, o ideal é que o adulto esteja junto e faça uma interação de conversa, de pergunta, junto com a criança. Somente nesses casos é que pode, sim, abrir exceção. Dos 2 aos 5 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria nos sinaliza que o tempo máximo permitido para que não colabore para a dependência tecnológica, que é um problema muito sério que nós estamos enfrentando,
que beleza a TV propiciar esse espaço junto com a equipe, com você, Marília, de estar levando essa informação para as famílias, né? Que, então, até os 5 anos, o tempo máximo recomendado é 1 hora de tela por dia. Já dos 5 aos 11 anos, o tempo máximo permitido e recomendado são, no máximo, 2 horas de tela por dia. Tela, TV, computador, todos os tipos de tela, né? A partir dos 12 anos, então, que entram na adolescência, sugere-se em torno de 3 horas, só que daí, como já estamos, então, nesse campo que é a adolescência, e a gente não pode bater contra, a gente tem que sempre buscar fazer os combinados com os nossos adolescentes para que realmente a mudança ocorra, para que os combinados sejam seguidos. Então, em torno de 3 horas, mas isso pode mudar de família para família e deve ser acordado com os adolescentes. Como eu falei anteriormente, é importante começar esse trabalho de conscientização na infância para não gerar conflito quando chegar na adolescência. Exatamente. Eu peguei até o meu celular aqui. Gente, quando eu dou pra cá meu celular, só Jesus a misericórdia, eu tenho que sair apagando tudo que é de jogo. Ele sai colocando um monte de jogo. Ó. Jogo. Olha, tá aqui. Pra doutora não pensar que é mentira. Olha o tanto de jogo. Tá aí. Olha o tanto de jogo que ele sai baixando. Por quê? Ele vai vendo lá aquelas propagandazinhas que saem, né? Opa, gostei desse bichinho aqui. Pá, já começa. Pá, já começa. Minha gente, um dia desse, a minha conta telefone veio não sei quanto, eu disse que danado foi isso. Ou seja, eu estava comprando o jogo, né? Na minha conta. Ou seja, a gente tem que ter o maior cuidado, até porque tem que ter cuidado com o que eles estão pegando, baixando, né? O que é que eles estão baixando? Então, tem que ter cuidado com isso também. E eu já tô aqui, já daqui a pouco eu saio apagando tudo. Aí ele fica, mamãe, você apagou meus jogos? Eu digo, apaguei. Quando você for baixar, você tem que me pedir, você tem que perguntar se pode. É pegar o meu celular e sair baixando tudo que é de jogo. Correto. Não é o seu, é meu. Eu quero um celular. 6 anos, ó, quer um celular. Outro dia chegou e disse, mamãe, eu quero um computador, porque meu irmão tem um computador. Olha, o irmão já tem 15. Ele tem 6, ele vê o irmão, tem aulinha de computador na escola, já quer um computador. Minha gente, é complicado. O menino já está crescendo, já está entendendo que quer isso, que é aquilo, né? Aí o tablet, eu dei um tablet para ele. Mas ele quer o meu. Ou seja, já se apossou do meu, porque o outro era meu, eu já passei para ele. Agora já quer o outro que eu comprei para mim, já quer também. Minha gente, pelo amor de Deus, daqui a pouco a mãe fica sem nada, né? Mas mãe é besta demais. Só que não pode ser tão besta assim, né? A gente tem que realmente ter o controle. Lá em casa, acordou, você só pode jogar 1 hora. Quer jogar? É 1 hora. Depois assiste um pouquinho quando der, se der, porque tem que fazer a tarefa, né? Aí às vezes não dá nem mais tempo de fazer muita coisa, né? Perfeito. Mas lá a gente deixou essa regra, né? Até porque já estava demais. Quando a gente ia tirar do jogo, chorava, nananã, bebê, bababá, era um caos para tirar do jogo. Então a gente fez, quer jogar? É 1 hora. Se quiser. Também se não quiser, não joga mais. Perfeito. Então ele se conscientizou que ele só tem 1 hora. É tanto que às vezes a gente botava a Alexa. Quando a Alexa botava lá, acabou o tempo lá, pronto, já sabia, ele mesmo desligava e estava tudo certo. Então tem que ser assim, porque senão é complicado. Só que quando você tem 2, uma criança, uma adolescente, aí complica. E aí, como é que a gente faz? Porque o outro vê o outro fazendo, quer fazer igual, porque se ele pode, eu também posso. E aí, a gente que tem 2 meninos, uma criança e um adolescente, doutora, eu tiro por mim. O que a gente faz quando acontece uma coisa dessa? Perfeito. O que a gente faz? A gente explica, né? Qual é a sua idade? Qual é a idade do seu irmão? Então, há coisas na nossa vida, né? Até a gente ser, assim, vovô, idoso, que a gente vai seguir, né? Vai se nortear, digamos assim, de acordo com a nossa faixa etária. Então, tem coisas que são viáveis para uma criança e não são viáveis mais para um adolescente, assim como tem coisas que o adolescente pode fazer e a criança precisa esperar o horário. Mas eu gostei muito, Marília, de você falar essa questão da regra, do combinado. Isso é essencial.
pais, né? Apesar da importância, sim, de nós termos uma relação amistosa com os nossos filhos, harmoniosa, afetiva, nós não podemos nos esquecer do nosso lugar de pais, de mães, de cuidadores. A negligência, ela também configura no excesso, não é só na falta, não. Né? Então a gente precisa colocar limites. E quanto mais cedo os pais liberarem celular da moda, né? WhatsApp, perfil em rede social, mais cedo está expondo a criança a um possível risco de contato inadequado. A pedofilia está ali. Os pedófilos trabalham dia e noite. Enquanto nós dormimos, os pedófilos estão trabalhando. Então, hoje, com as novas tecnologias, apesar da comparação que a internet é a rua, tem a questão da foto, do vídeo, e crianças e adolescentes se expõem com mais facilidade, tendo a tecnologia aqui, ó, na palma da sua mão. Então, repito, pais responsáveis precisam orientar, conscientizar e trazer a realidade desse mundo cruel, em certos aspectos, que nós vivemos. Nós precisamos trazer desde cedo a educação crítica de que existe o mal, sim, e que eles precisam se cuidar quando mamãe e papai não estiverem juntos. É complicado, gente. Você ter dois, uma criança e um adolescente em casa, é difícil, porque um vai ver o outro, aí vai dizer, porque ele pode, eu não posso. Olha, é um caso sério, viu? Aí o adolescente já tá adolescente, aí quer, sabe, não, mas eu vou ficar, e assim vai. Gente, é tão difícil de controlar, hoje em dia, as crianças, é complicado. Se você tira do computador, vai pro celular. Se você desliga a internet, fica com raiva, mas tenta dar um jeitinho. Teve uma vez que eu desliguei a internet. Eu dormi, meu menino foi lá no meu celular, roteou a internet por dentro. Olha só como criança, menino é esperto. É esperto, minha gente. Você pensa que não é, mas é. Claro, não tem jeito, é complicado, né? É o vício. É o vício que isso que eu ia falar, que quanto mais cedo as crianças tiverem acesso liberado ou num tempo prolongado que não corresponde à sua faixa etária, o ideal, maior chance ela vai ter para desenvolver uma dependência tecnológica. E isso já é considerado transtorno. Por quê? Porque crianças dependentes tecnologicamente, elas desenvolvem semelhante a um vício, tá? Um vício. Por quê? Porque o cérebro se acostumou, quimicamente pensando, a liberar dopamina, que é um neurotransmissor que nos dá a sensação de prazer, tá? É químico, é como a dependência por droga, tá, gente? Então, assim, ó, cuidado, é importante a supervisão, é importante, como Marília falou, chegou ao ponto de ter que desligar a internet, o Wi-Fi, desliga. Criança não tem que dormir com o celular no quarto. Os pais precisam retirar as telas na hora de dormir, porque eles são espertos, eles dão um jeitinho. Dão um jeitinho, vocês estão por fora. Viu? E a dependência tecnológica, uma vez que estabelecida, a criança, quando for adolescente, por exemplo, ela terá maior proporção a apresentar comportamentos de automutilação, autolesivos. Olha os fenômenos aí que estão acontecendo ao nosso redor. Crises de ansiedade, quadros de depressão, além de outras coisas básicas necessárias para os nossos relacionamentos. Por exemplo, empatia, se colocar no lugar do outro. Né? Então, eles estão querendo tudo para agora, imediato, porque a resposta no jogo, no TikTok, é automática. Marília, quando era o nosso tempo, você lembra? Eu adorava o desenho, sou mais antiga ainda que você, eu acho. Caverna do Dragão. Eu gostava também. Sou. Caverna do Dragão. Então, a gente esperava o dia todo para chegar o horário do desenho no show da Xuxa, no show da Xuxa. Caverna do Dragão, né? A gente precisava desenvolver a habilidade de espera para chegar aquele momento. A gente ficava brincando, fazendo outras coisas, interagindo na família, até poder assistir o desenho favorito. Como é hoje? Se eu descubro, eu gosto de tal desenho, eu olhei aquele desenho, eu conheci, eu vou no YouTube, tem milhões de episódios daquele desenho que eu gostei. O que acontece?
uma euforia total e eu recebo tudo no momento que eu quero. É prazer, adrenalina. Então, como que os pais vão concorrer com isso? É verdade. Como que a escola vai concorrer com isso? A quem cabe o papel de dar os limites? Os pais. Exatamente, né? Obrigada, minha amiga, arrasou. Muito bom aqui o nosso papo de hoje. Mais uma vez, tem um final de semana incrível aí, viu? Muito Obrigada, bom. Adorei. igualmente, Mas adoro. olha, vamos lá, porque Flor de Lis está com tudo hoje. E aí, meu amigo, Maria, tudo bom bom? Vamos dia. lá, seja Tudo bem-vindo.